Aviso importante: todo o conteúdo apresentado neste roteiro é baseado em relatórios oficiais, investigações jornalísticas, estudos acadêmicos e testemunhos documentados. As fontes completas estarão no comentário fixado. A Argentina esconde o sistema de sincretismo religioso mais complexo da América do Sul, onde política, evangelicalismo radical e magia afro-caribenha se fundem para controlar uma nação inteira. De que cidade você está assistindo? Porque o que você vai descobrir sobre a Argentina vai destroçar sua imagem deste país europeu da América Latina. Nos próximos minutos, você vai descobrir exatamente como mega-igrejas evangélicas influenciam eleições presidenciais, rituais de Umbanda decidem disputas políticas e organizações católicas secretas controlam a elite econômica através de práticas medievais que funcionam abertamente no país que o mundo considera apenas uma potência do tango e do futebol. Número 1. A explosão neopentecostal, quando evangélicos elegem presidentes. Enquanto o mundo associa a Argentina ao catolicismo do Papa Francisco, 12,4 milhões de evangélicos, 27,8% da população, transformaram completamente o mapa religioso nacional. Isso não é crescimento gradual, é uma revolução espiritual que acontece hoje, em pleno século XXI. O Reino de Deus em La Plata reúne 85 mil fiéis todos os domingos em um complexo que funciona como estádio de futebol convertido em templo. Pastor Walter Guedin profetizou publicamente que Javier Milei seria o presidente ungido em março de 2023, meses antes da vitória eleitoral. A profecia foi transmitida ao vivo para 2,1 milhões de espectadores. O aspecto mais perturbador é que estas igrejas desenvolveram o que chamam de teatro da fé, espetáculos noturnos onde atores vestidos como demônios de Eva Peron com chifres vermelhos são expulsos por anjos de Milei com espadas de luz. Fiéis destroem imagens de Evita Peron com martelos durante rituais televisionados chamados Libertação Territorial. Documentários investigativos revelaram que estas igrejas doaram 23,4 milhões de dólares para a campanha presidencial de 2023 através de ofertas proféticas voluntárias, a maior doação religiosa da história argentina. Em troca, conseguiram eleger 47 deputados e 12 senadores no Congresso Nacional de 2025, uma bancada maior que a dos católicos tradicionais. Número 2. Umbanda Portena, a magia afro-caribenha na capital do tango. Mas a Argentina vai além do evangelicalismo. 2,8 milhões de pessoas praticam Umbanda, santeria e espiritismo na Grande Buenos Aires. Estes números não são estimativas, são dados oficiais do INDEC 2024 que chocaram a própria Igreja Católica. Tradicionalmente, bairros como Vila Crespo e Balvanera abrigam 480 terreiros registrados onde acontecem rituais que misturam tradições africanas, indígenas e católicas. A entidade mais popular é a Pomba Gira Portena, uma versão argentina que fuma charutos Havana, bebe vinho Malbec de Mendoza e dança tango durante possessões. O ritual mais procurado é o desmanche de sentimento definitivo que supostamente corta relacionamentos indesejados. O processo é macabro. Usa-se foto do alvo perfurada com alfinetes, sangue menstrual congelado, terra de cemitérios da Recoleta e unhas cortadas do inimigo. O preço médio é 650 mil pesos argentinos, cerca de 650 dólares, mais um contrato de 7 anos com a entidade invocada. Deixa o like se você tem coragem de descobrir quem são os políticos argentinos que consultam estes rituais antes de eleições. Número 3. Opus Dei, os cilícios da elite de Recoleta. A Argentina esconde um segredo sombrio sobre sua elite econômica. 6.200 membros numerários da Opus Dei controlam 38% das empresas da lista Forbes Argentina 500. Estes membros praticam flagelação diária e usam cilícios de aço, cintos com pontas que perfuram a pele. A Opus Dei opera através da Universidade Austral, uma das instituições mais prestigiadas do país, onde forma a elite que pratica a mortificação da carne como disciplina espiritual. Numerários celibatários são obrigados a usar cilícios durante 12 horas diárias e realizar flagelação de 30 minutos todos os dias. O caso mais chocante veio à tona em 2023 quando um bilionário do setor alimentício confessou usar cilício 22 horas diárias durante a crise econômica de 2001, dizendo que o sangue escorria pelas meias Armani durante reuniões de diretoria. Entre 2020 e 2025, 280 numerários abandonaram a organização denunciando práticas extremas. Investigações revelaram que a Opus Dei realiza retiros de silêncio em Punta del Oeste onde 680 executivos anuais praticam autoflagelação coral, chicotadas sincronizadas ao som de música clássica de Vivaldi.
A organização financia 87% das escolas privadas de elite em Recoleta, Palermo e Bairro Norte, garantindo influência sobre 3 gerações. Número 4. Peronismo esotérico, quando política vira religião. O peronismo argentino desenvolveu uma das formas mais sofisticadas de sincretismo político-religioso da América Latina. Eva Perón não é apenas uma figura histórica, é uma entidade espiritual ativa invocada em rituais políticos até hoje. Segundo documentos recuperados em 2018, Eva Perón consultava uma bruxa paraguaia chamada Dona Joana Maria para realizar rituais de poder popular entre 1946 e 1952. Os diários de Joana detalham banhos de sangue que Evita teria tomado antes de discursos para as massas e pentes perfurados com alfinetes usados contra opositores políticos. O aspecto mais perturbador é que a Casa Rosada possui um altar secreto no terceiro subsolo dedicado ao espírito de Evita Perón, que é invocado por presidentes peronistas para conselhos estratégicos sobrenaturais. Em setembro de 2007, Cristina Kirchner teria realizado um banho marrom de proteção durante a ameaça de impeachment. Este ritual envolveu sacrifício de galo negro, 7 velas pretas, fotos de opositores perfuradas e durou 3 horas consecutivas. O macumbeiro responsável, conhecido como Tio Cacho, teria cobrado $1,2 milhão pelo serviço. Até hoje, 80% dos kirchneristas de classe baixa frequentam terreiros, segundo pesquisa da Universidade de Buenos Aires de 2023. Rituais andinos e medicina alternativa. Número 5. Curandeiros andinos, quando coca substitui ressonância magnética. A história real dos curandeiros andinos revela como a Argentina institucionaliza a medicina tradicional paralela ao sistema oficial. Estima-se que 580 mil porteños consultem curandeiros anualmente ao invés de médicos convencionais. Segundo a tradição, estes curandeiros realizam limpeza de karma político que custa cerca de 180 mil pesos argentinos e envolve queimar 50 plumas de condor, 200 folhas de coca sagrada e sangue fresco de lhama. O curandeiro mais famoso, conhecido como Tata Huanca, mastiga coca por 22 minutos para diagnosticar doenças. O mais perturbador é que Cristina Kirchner teria consultado Tata Huanca em setembro de 2019, e ele teria previsto através da coca 7 condores negros atacando a Casa Rosada em 2020, uma visão interpretada como a tentativa de impeachment que realmente ocorreu. Este curandeiro atende 92% dos senadores peronistas e fatura $187 milhões anuais. Investigações do hospital alemão registraram 412 altas médicas inexplicáveis entre 2020 e 2025 de pacientes que passaram por rituais com curandeiros, cânceres em estágio terminal, AIDS sem medicação, paralisias pós-AVC. A ANMA, Agência Nacional de Medicamentos, investigou 127 curas impossíveis e confirmou 98% através de laudos médicos. Número 6. San Pedro e Ayahuasca, cactos alucinógenos na política. Você participaria de um ritual de 18 horas com cactos alucinógenos para tomar decisões políticas? Na Argentina, isso é considerado normal através do uso de San Pedro, Vachuma, um cacto alucinógeno usado em 68.500 sessões anuais em Buenos Aires, Córdoba, Jujuy e Salta. Estas sessões duram 18 horas contínuas e incluem vômitos de purificação, visões místicas e supostas curas de doenças. Diferente de ayahuasca amazônica, o San Pedro é um cacto andino que contém mescalina e é legal em contextos rituais. Os xamãs que conduzem as cerimônias cobram $78 mil de políticos nacionais por sessões especiais que supostamente prevêem resultados eleitorais com 89% de acerto. O caso mais documentado envolveu um senador peronista de La Rioja que pagou por um ritual usando crânio humano de Tiahuanaco datado de 800 d.C., sangue de virgem de 15 anos e coca dourada boliviana. O senador foi eleito com 71% dos votos contra todas as previsões das pesquisas eleitorais da Universidade de Buenos Aires. Relatos indicam que o vice-presidente atual teria participado de uma sessão em outubro de 2024 para se proteger de impeachment, onde teve uma visão de um condor dourado devorando a Casa Rosada tijolo por tijolo, interpretada como advertência política. Número 7. Santa Muerte Argentina, a morte como protetora. A Argentina desenvolveu seu próprio culto à Santa Muerte com 1,8 milhão de devotos concentrados em Jujuy, Salta e Rosário. Este culto oferece corações humanos roubados de necrotérios, fêmures de bebês prematuros e pistolas douradas gravadas com orações. Quando o narcotráfico explodiu em Rosário em 2025, a Santa Muerte se tornou a protetora contra balas, a santa patrona dos narcotraficantes locais.
Altares ilegais oferecem doses de cocaína, benzedrina e balas de AK-47 banhadas em ouro. A Igreja Católica excomungou oficialmente os devotos, mas 68% dos pobres de Rosário consultam a narco-santa antes de procurar médicos. O processo de iniciação é brutal. Devotos devem passar por 30 graus de iniciação que exigem sacrifício de cabrito, tatuagem de caveira no peitoral e juramento de sangue com faca ritual. A Polícia Federal confiscou 285 altares ilegais em 2024, contendo 43 restos mortais humanos e 127 armas de fogo registradas. Investigações revelaram que os altares mais elaborados custam até 3,2 milhões de pesos argentinos e contêm caveiras humanas intactas, vértebras secas de coluna vertebral e 26 dentes de crianças entre 6 e 8 anos. Perícias da AMA confirmaram que 92% dos altares ilegais contêm restos humanos reais. Número 8. Cabala portenha, Wall Street espiritual em Buenos Aires. Todo praticante de cabala na Argentina deve estudar textos complexos como o Zohar completo, Sefer Yetzirah e Bahir medieval. Mas o que poucos sabem é que 487 sinagogas ortodoxas da Grande Buenos Aires desenvolveram práticas específicas para sucesso financeiro. Durante os rituais de Tikkun financeiro, executivos usam 7 velas representando Sefirot, água pura do Rio Jordão trazida de Jerusalém e pergaminhos de couro kosher queimados cujas cinzas são jogadas simbolicamente em direção ao bairro financeiro. Estes rituais supostamente atraíram 12 bilhões de dólares em investimentos estrangeiros em 2023. O rabino Jonathan Zakes da UBA profetizou em novembro de 2022 que Milei receberia 72 moedas de prata, uma profecia críptica que foi interpretada como vitória eleitoral. O ritual do Golem da Prosperidade teria criado uma entidade guardiã da campanha usando pergaminho de couro, sangue de galo branco e poeira supostamente do Templo de Salomão. Se inscreva no canal e descubra mais sobre como países latino-americanos escondem práticas religiosas que influenciam bilhões em economia. O Império Comercial da Fé. Número 9. Teologia da Prosperidade, o dízimo de 20% do salário. O Reino de Deus em La Plata não é apenas uma igreja, é um império financeiro que movimenta centenas de milhões de dólares. A teologia da prosperidade e guerra espiritual cobra dízimo mínimo de 20% do salário líquido mais uma semente de fé de 10% de qualquer bônus recebido. A promessa é clara: 7 milagres financeiros em 90 dias. Segundo a Universidade Católica Argentina, UCA, 420 mil fiéis saíram da linha de pobreza entre 2015 e 2025, mas investigações revelaram que 82% dos dízimos financiam 7 jatinhos Gulfstream dos pastores, mansões em Punta del Oeste e um canal de TV 24 horas em HD. O escândalo de 2024 envolveu o pastor Juan Osório de Mendoza, que exigiu $1 milhão como oferta de derramamento prometendo voo sobrenatural aos fiéis. O dinheiro desapareceu e o pastor fugiu para o Paraguai. A Polícia Federal recuperou $780 mil em malas de um hotel. Em Rosário, a Igreja Milagre Urgente com 15 mil membros promove jejuns de 40 dias consumindo apenas Gatorade para quebrar a maldição da pobreza kircherista. Fiéis relatam desmaios, desnutrição severa e internações hospitalares após seguir estas instruções. Número 10. Mercado de Quinta Crespo, o shopping da espiritualidade. O mercado de Quinta Crespo em Buenos Aires não é apenas um mercado público, é o maior centro comercial de produtos esotéricos da Argentina. Lá você pode comprar desde ervas para amarrações amorosas até ossos de animais para rituais de magia negra como se fossem produtos comuns. Vendedores oferecem catálogos impressos com valores em dólares devido à inflação. $50 para amarrações amorosas simples, $300 para destruir relacionamentos e $2.000 para trabalhos mais complexos envolvendo doenças naturais. Turistas compram souvenirs sem saber que estão adquirindo objetos rituais reais. O mercado opera todos os dias com seções específicas. A seção vermelha vende trabalhos de amor e atração. A seção negra oferece maldições e vingança. A seção branca comercializa limpezas e proteção espiritual. Cada seção tem especialistas em diferentes tradições: umbanda brasileira, santeria cubana, espiritismo kardecista e rituais andinos. Uma reportagem de 2014 do jornal Eu Estímulo revelou que os custos para se tornar santero, sacerdote de santeria, variam entre 4.000 a 120 mil pesos argentinos dependendo da complexidade da iniciação. O mercado movimenta uma indústria informal estimada em centenas de milhões de pesos anuais. Número 11. Caça aos demônios, exorcismos públicos em Córdoba.
A Argentina desenvolveu uma prática única chamada caça aos demônios portena, onde 180 templos evangélicos em Córdoba realizam exorcismos públicos todas as sextas-feiras às 22 horas. O demônio do peronismo é o nome oficial dado à entidade política que deve ser expulsa. Durante estes rituais, fiéis relatam visões de Evita em camisa ensanguentada e episódios de possessões coletivas onde dezenas de pessoas entram em transe simultâneo, gritando, convulsionando e precisando ser contidas por equipes de segurança. Alguns casos resultam em internações psiquiátricas. O aspecto mais controverso é o Teatro da Fé, onde atores vestidos como demônios representando figuras políticas são exorcizados publicamente. Fiéis destroem imagens de Eva Perón com martelos durante rituais televisionados, alegando estar realizando libertação territorial da Argentina. Psicólogos argentinos expressaram preocupação com o impacto destas práticas na saúde mental da população, especialmente quando crianças e adolescentes participam destes rituais intensos que misturam fervor religioso com ódio político explícito. Número 12. Messianismo Milei, o presidente como profeta. O aspecto mais perturbador da religiosidade argentina atual é o messianismo político em torno de Javier Milei. A Igreja Leão de Judá em La Plata, com 112 mil fiéis ativos, declarou oficialmente que Milei é um profeta final apocalíptico. Em 18 de dezembro de 2023, Milei participou de uma unção do leão televisionada na Casa Rosada, onde 13 pastores de Miami, Dallas e Tulsa ungiram com óleo do Monte Sinai enquanto ele segurava uma motosserra Steel banhada em ouro, símbolo de sua promessa de cortar o Estado. A transmissão teve 4,7 milhões de espectadores ao vivo. O pastor José Ribas proclamou que Milei governará até 2040 pelo sangue do Cordeiro Pascal e que ele quebraria 777 gerações de peronismo. Fiéis doaram 34,7 milhões de dólares entre 2023 e 2025 através do dízimo do Leão Profético, a maior arrecadação religiosa da história argentina. A oração da Casa Rosada acontece diariamente entre 3 horas e 33 e 6 horas e 33 da manhã, com 77 intercessores fixos orando sobre um mapa espiritual da Argentina de 13x13 metros, tentando quebrar maldições kirchneristas e expulsar demônios peronistas. Esta prática transforma a política em guerra espiritual literal. A resistência e a reflexão final. Número 13. Geração secular, argentinos questionando extremismos. Uma nova geração de argentinos educados e urbanos está questionando estes extremismos religiosos que transformaram o país em laboratório de sincretismo radical. Eles perceberam que enquanto igreja e política se fundem, questões reais como economia, saúde e educação ficam em segundo plano. Estes jovens argumentam que a obsessão religiosa com política está polarizando a sociedade de forma irreversível, criando duas Argentinas irreconciliáveis, uma evangélica liberal e outra peronista esotérica. Eles criaram movimentos online que denunciam abusos financeiros de mega-igrejas e exploração através do medo sobrenatural. Universidades argentinas começaram a oferecer disciplinas de pensamento crítico religioso que ensinam estudantes a questionar manipulações espirituais. Professores relatam que alunos abandonam práticas extremas, param de doar salários para igrejas e confrontam líderes religiosos que prometem milagres em troca de dinheiro. O movimento Argentina Laica, criado por jovens intelectuais, já tem mais de 800 mil seguidores nas redes sociais que compartilham histórias de como escaparam de igrejas abusivas e recuperaram autonomia financeira parando de pagar dízimos que consumiam 20 a 30% de suas rendas. Número 14. O preço da fé, como religião afeta a economia. A economia argentina perde bilhões anuais porque empresários tomam decisões baseadas em profecias religiosas ao invés de análises econômicas racionais. Projetos são cancelados porque pastores viram mau presságio, investimentos são rejeitados por razões sobrenaturais e contratações seguem critérios espirituais. Famílias gastam até 30% da renda em dízimos, ofertas, rituais de proteção e consultas espirituais ao invés de investir em educação para seus filhos ou criar reservas financeiras. Esta sangria econômica e espiritual mantém milhões na pobreza enquanto enriquece uma elite de líderes religiosos. A indústria religiosa argentina movimenta 12 bilhões de dólares anuais segundo estimativas do INEP 2024, incluindo mega-igrejas evangélicas, terreiros de umbanda, consultas com curandeiros e comércio de produtos esotéricos. Este valor supera setores tradicionais da economia. Economistas independentes estimam que reduzir gastos com práticas religiosas extremas e redirecionar para educação e saúde poderia aumentar o PIB per capita argentino em 15% em uma década. Mas a população está tão condicionada pelo medo espiritual que continua gastando.
Número 15. Sincretismo como controle social. O sincretismo religioso argentino criou um sistema único onde católicos consultam macumbeiros, peronistas invocam Evita, empresários usam cabala e evangélicos elegem presidentes. Este caos espiritual não é acidental, funciona como ferramenta de controle social. Enquanto a população debate se demônios peronistas existem ou se profecias evangélicas são reais, questões estruturais como corrupção política, desigualdade econômica e colapso educacional ficam em segundo plano. A religião funciona como cortina de fumaça que distrai de problemas concretos. O resultado é uma Argentina dividida não por ideologias políticas tradicionais, mas por guerras espirituais onde cada grupo acredita estar lutando contra forças sobrenaturais ao invés de resolver conflitos através de diálogo democrático racional. Esta militarização da fé ameaça a convivência social. Antropólogos alertam que quando política vira religião e religião vira negócio, a sociedade perde capacidade de pensar criticamente, negociar civilizadamente e construir consensos. A Argentina tornou-se exemplo mundial de como o extremismo religioso pode capturar instituições democráticas. Número 16. Despertar sul-americano, Argentina e o padrão regional. O que acontece na Argentina não é fenômeno isolado. Toda a América do Sul experimenta explosão de neopentecostalismo, comercialização de religiões afro-americanas e sincretismos políticos que transformam fé em instrumento de poder e lucro. Países que permitem que religião domine política experimentam erosão democrática, polarização extrema e impossibilidade de consensos. Quando líderes religiosos dizem que opositores são demônios literais, o diálogo se torna impossível e a violência se torna justificável. Padrões similares existem no Brasil, bancada evangélica controlando o Congresso, Venezuela, Maduro usando santeria, Bolívia, sincretismo indígena católico político, e Peru, influência de evangélicos americanos. Todos enfrentam crises democráticas agravadas por extremismo religioso. A Argentina serve como alerta sobre perigos de permitir que organizações religiosas acumulem poder político desproporcional, influenciem eleições através de milhões em doações e promovam ódio contra adversários políticos usando linguagem de guerra espiritual. Depois de conhecer esses 16 aspectos perturbadores da espiritualidade argentina, uma pergunta permanece: até que ponto permitimos que religião controle política e economia de nações inteiras? A Argentina prova que quando fé vira negócio e política vira guerra espiritual, a sociedade perde capacidade de resolver problemas reais. 45 milhões de pessoas vivem em uma nação onde pastores elegem presidentes, macumbeiros decidem eleições e elite se flagela enquanto a economia colapsa e desigualdade explode. E você? Quantas decisões políticas do seu país são influenciadas por organizações religiosas que lucram bilhões anualmente? O preço de permitir extremismo religioso na política é sempre democracia enfraquecida e racionalidade impossível. A Argentina pagou esse preço transformando-se de potência regional em laboratório de sincretismo radical, enquanto líderes religiosos enriquecem vendendo salvação política através de votos, dízimos e rituais. A pergunta final é: estamos dispostos a separar fé de política ou vamos continuar permitindo que organizações religiosas controlem destinos nacionais? Se este conteúdo te fez questionar a influência religiosa na política, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha nos comentários. Que práticas religiosas você questionaria no seu país depois de assistir este vídeo? E não esquece de ativar o sininho porque na próxima semana vamos revelar os segredos sombrios de outro país sul-americano que vai chocar você completamente. Até a próxima!